Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo sobre o mercado de crédito no Brasil. O Banco Central divulgou recentemente os dados de fechamento de 2023 e vale a pena dar uma olhada nesses números. Mas antes, eu acho que é interessante lembrar como que foi o ciclo de crédito depois da pandemia. Lá em 2020, no meio do choque, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros, reduziu o IOF, reduziu compulsórios, tudo para estimular o crédito, fortalecer o consumo e permitir que o emprego fosse mantido mesmo com o choque gerado pela pandemia. E foi o que aconteceu. No ano seguinte, 2021, a gente viu um forte endividamento das famílias. O que ninguém esperava é que com essa retomada rápida da economia no Brasil e no mundo, uma retomada surpreendente, a gente teve também falta de produtos, a inflação disparou. No caso brasileiro, o Banco Central reagiu rapidamente com alta de juros. Essa combinação de alta da inflação e alta de juros e, ao mesmo tempo, redução dos programas de auxílio fez com que a renda caísse em 2021, a inflação corroesse o consumo e os juros pressionassem ainda mais a prestação das famílias. Não por outro motivo, no segundo semestre de 2021, a gente viu o início de uma trajetória de alta importante da inadimplência pessoa física. Do lado das empresas estava tudo bem, porque a economia estava aquecida, as empresas estavam conseguindo repassar custos, preservar margens financeiras e, portanto, a gente viu a inadimplência pessoa jurídica em níveis historicamente baixos. Qual que foi a história de 2022? A gente começou a ver redução da inflação com alta da renda. Isso já foi um primeiro sinal de alívio financeiro para as famílias. A inadimplência começou timidamente a mostrar uma trajetória de queda. Do lado das empresas, a gente começou a ver a coisa piorando um pouco, porque a economia foi perdendo um pouco de fôlego em vários setores que dependiam de crédito. Isso dificultou o repasse de custos, apertou a margem financeira das empresas e, principalmente no início de 2023, os bancos ficaram muito mais cautelosos na concessão de crédito, o que dificultou a vida de várias empresas. Como resultado, a gente viu um movimento oposto. Enquanto a inadimplência nas famílias caía, a inadimplência para as empresas começava a subir muito gradualmente. A história de 2023 foi a continuação desse processo. Apesar da gente ter ainda endividamento muito elevado e muito comprometimento de renda das famílias, a inadimplência seguiu gradualmente melhorando. E no caso das empresas que tinham inadimplência baixa, a gente foi vendo uma convergência em direção à média histórica. Mas qual que é a história de 23 e 24? Os dados que o Banco Central divulgou recentemente contam uma história muito boa do crédito. Vamos começar pelo lado das famílias. O que a gente nota é que o endividamento segue num nível elevado, mas com um movimento gradual de queda. O que tem mudado rapidamente, no entanto, é o comprometimento de renda das famílias. Essa combinação de renda em alta, inflação em baixa, preservando o consumo e juros recuando, traz um alívio financeiro importante. Não por outro motivo, a gente nota que a inadimplência pessoa física finalmente voltou para a média histórica no final do ano passado. Do lado das empresas, a gente também tem boas notícias. Como eu falei, a inadimplência veio subindo gradualmente ao longo do ano passado, mas pela primeira vez no fechamento a gente viu a inadimplência recuando, o que é um bom sinal. Isso significa dizer que a economia brasileira começa a dar sinais de uma retomada no mercado de crédito. Os spreads bancários, juros ao tomador final, todos estão recuando, o que reduz tensão financeira. Portanto, quando a gente olha para 24 e 25 e a gente percebe que a inflação deve cair mais um pouco, os juros recuar bem mais e a renda ser preservada porque o mercado de trabalho está aquecido, isso tudo significa dizer que as melhorias no mercado de crédito que a gente já notou em 2023 vão continuar. E um termômetro interessante dessa melhoria são alguns setores ligados a crédito. Um deles, por exemplo, é o mercado de automóveis, que ele é muito dependente do ciclo de crédito. O que a gente notou ao longo do ano passado foi que a venda de carros novos usados voltou para o patamar pré-pandemia. A gente comercializa hoje 18 milhões de veículos novos usados, que é algo parecido com o que a gente tinha no início de 2020. Portanto, a gente tem aí uma situação de crédito melhorando na economia. Isso é muito importante agora, porque o agronegócio vai empurrar menos a economia, diferentemente em 2023, mas por outro lado, a gente tem aqueles setores que dependem de crédito, bens duráveis, automóveis, construção civil, mercado imobiliário, começando a andar. Isso conta uma história muito boa de 2024 e 2025 e permite a gente imaginar que a economia brasileira deva sustentar o crescimento, mesmo com tantos problemas climáticos e incertezas globais. Portanto, o Banco Central divulgou um dado de dezembro de 2023 que conta uma história de melhoria gradual no crédito, mas uma melhoria sólida. Com essa história, pessoal, nos falamos semana que vem. Até mais!